Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias da Missão. Hoje começamos o nosso segundo episódio com convidados muito especiais. Mas espera aí, não é só um convidado. Hoje temos uma família de ex-missionários, de membros da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E já já vocês vão saber quem são. E hoje temos um outro convidado especial, um amigo que vai nos ajudar a apresentar o podcast. Hoje eu estou um pouco gripada, rouca, peço desculpas a vocês, então trouxe uma válvula de escape aqui para me ajudar. Se apresente para nós, querido Clóvis. Eu sou o reforço. Tá bom, gente? É um prazer, me chamo Clóvis, né? Eu sou membro da igreja também, já há bastante tempinho. E eu conheço a Karina já de bastante tempo. E eu vim aqui para poder ajudar vocês, né, e participar desse podcast junto com essa família especial. Obrigada, viu, por aceitar o meu convite, por estar aqui comigo, participando desse sonho, dessa incrível jornada que o podcast vai ser pela frente. E agora, acho que vocês estão curiosos em saber quem são, né? Vamos apresentar? Sejam bem-vindos, família! Fábio, Vanessa, João, muito obrigada por aceitarem o meu convite de estarem aqui hoje no podcast. Logo a Van vai estar aqui também com a gente, né, Van? E eu vou deixar vocês se apresentarem, né? Fábio, vamos começar pelo patriarca. O prazer é todo nosso de estar aqui. Eu sou o Fábio. Quando eu nasci, os meus pais já conheciam a igreja, já eram membros da igreja. Eu saí para a missão em dezembro de 92, então eu passei o primeiro Natal na missão com 15 dias de missão, na verdade 10 dias de missão. Saí para a missão por Sorocaba, que é onde a família toda minha mora, com exceção nossa que estamos aqui, né? Mudamos para Londrina por motivo de trabalho em 2012, então faz 13 anos que nós estamos aqui. E servi a missão Brasil-Porto Alegre Norte. Praticamente 2 anos. Voltei, faltando 5, 6 dias para completar 2 anos, o meu grupo voltou no finalzinho de novembro de 94. Já faz bastante tempo, né? 31 anos quase. Que legal, deve ter muita coisa para contar pra gente, né? E a Van? Meu nome é Vanessa, eu fui Sister Cristine no meu período de missão. Fui para a missão em 96, 97. Missão Belo Horizonte Leste, a gente costuma falar que nossa missão não existe mais porque ela foi celestializada. A gente brinca. Nossa! É verdade. Que era a missão Belo Horizonte Celeste. Não, né? E uma coisa interessante, né, sobre a missão, né? Depois eu vou contar a história de como eu fui para a missão. Vou agradecer o patrocinador e aí a gente aí eu todas vou contar. as nossas histórias, Mas tá? eu sou casada com o Fábio. Há quanto tempo vocês são casados? 24 anos. Ah, ele acertou. Tá. Eu acho que ele estudou, hein? Ele estudou. Aqui na aliança. Não tem como errar, né? Nós temos 3 filhos. O mais velho, que está aqui do meu lado, João Vitor. O Luiz Fernando, que tem 19. E a Lara, que é a nossa caçula, com 18 anos. Já tá tudo crescido, né? Tudo crescido. E agora, o João. Então, eu sou o João, eles falaram meu nome antes. Eu acho que não preciso falar que meus pais são da igreja há bastante tempo já, acho que dá pra saber. Eu servi missão em Salt Lake City Sul e também em Cuiabá por um tempinho. Eu fui redesignado para Cuiabá no começo de minha missão, que teve alguns problemas com relação ao meu passaporte, visto e todas essas coisas. Saí em missão em julho de 2022, fui pro CTM. E eu fui para Salt Lake em outubro de 2022 e eu voltei em julho de 2024. Então, eu consegui servir os 2 anos quase que certinho. O João, conta pra gente onde fica Salt Lake, mas porque muitas pessoas que não são membros da igreja vão querer saber, né? Salt Lake City. Exato. Salt Lake City fica em Utah, nos Estados Unidos. É um estado, assim, não muito grande, não muito populoso, meio que um deserto, mas é um deserto frio. É um deserto engraçado. Legal. Ai, vai ter muita história antes pra contar, hein? Rio Grande do Sul. Em português, né? Exato. Em português? Ah, eu achei que você tinha servido em inglês. Eu servi falando inglês por 6 semanas. O resto foi tudo em português. Tudo em português. Exato. Então sejam bem-vindos ao Histórias da Missão. Estou aqui só os nossos agradecimentos ao nosso patrocinador, que é a Zaione Cosméticos, lá em Piracicaba. Muito obrigada ao diretor, né, o Amarildo Santos. Muito obrigada, Amarildo, por todo o seu apoio aqui conosco. E também hoje eu gostaria de agradecer a Rebeca Bezerril, que me maquiou, me deixou linda, porque eu tava com uma cara que não dava. Obrigada, Beca. Um beijo no seu coração. Obrigada, vou sair daqui hoje feliz. Então vamos lá, que acho que tem muita história para contar.
E eu gostaria de saber de vocês, quem quer começar? Eu tenho uma para contar bem rapidinho, eu tenho mais, mas essa eu queria Então, contar vamos bem contar. rapidinho. Conta aí, Fábio. Aqueles que não forem membros vão ter que, né, depois Se esforçar precisar um de pouco. alguma ajuda aí, tirar as dúvidas pelo chat, porque nós usamos muitos termos que talvez os que não são membros não vão Não entender. tem problema, Os pessoal. que Se não vocês são tiverem membros da dúvida, igreja. se vocês tiverem dúvidas, querendo saber alguma coisa sobre a igreja, pode nos procurar, entrar lá no chat, que nós tentaremos da melhor forma tirar as dúvidas de vocês, tá? E nós vamos usar alguns termos que são muito comuns a nós, mas que talvez não sejam tão E comuns aos que não algo são membros da bacana, né? igreja. Vocês que não são membros da igreja, né, tem dúvidas sobre esses termos, melhor opção é convidar um missionário da igreja para ir lá na sua casa e vai explicar tudo certinho para vocês, porque esses termos, como que a gente utiliza, todas essas coisas, vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? A gente vai deixar aqui no final do podcast, como a gente tem feito, o site da igreja, para quem quiser conhecer sobre mais a igreja, nós vamos deixar aqui, tá bom? Então, Vamos a lá, primeira Fábio. experiência que eu queria contar, que é bem rapidinho, foi logo no começo já da minha missão. Então já vai um termo aqui que os não membros vão precisar de alguma ajuda. Eu recebi a minha bênção patriarcal praticamente saindo para a missão. Nossa, foi tarde, então. Então eu recebi no começo da minha missão. Eu recebi a bênção depois por escrito no envelope. Mas é claro que eu me lembro dos termos, de muitas coisas que foram ditas durante essa bênção. Aliás, o patriarca foi o selador nosso também, Que em São legal. Paulo. Meu patriarca foi o nosso selador em São Paulo. E o meu presidente destaca, que era uma outra pessoa, que obviamente não teve contato com essa bênção. Quando me designou, ele falou praticamente as mesmas coisas que a bênção patriarcal dizia. Sem conhecer a minha bênção patriarcal, que aliás eu não tinha recebido por escrito ainda. Que Então, história. praticamente todas as coisas que foram ditas na minha bênção referentes à missão, o meu presidente destaca também falou para mim. Então isso foi muito impressionante para mim, logo no começo da minha missão, que eu falei, nossa, parece a minha designação como missionário de tempo integral. Muito legal. Olha, gente, essa noite promete ser inspiradora as histórias que estão aqui. E aí, quer contar uma história rapidinha também? Não vai ser tão rapidinho quanto a Não, começa a contar. Mas tá bom. Eu acho que é bem interessante. A primeira coisa que eu queria contar é como que foi que eu resolvi ir para a missão, né? Nós que somos membros da igreja, nós esperamos e ansiamos muito por esse momento que o Fábio falou de receber a bênção patriarcal, né? A bênção patriarcal, ela é uma escritura pessoal que nós recebemos por meio do patriarca, é uma escritura única e pessoal que o Senhor, ele dá para você. E nessa bênção nós recebemos alguns conselhos, algumas revelações, né, a respeito da sua vida. E quando eu fui tirar minha bênção patriarcal, eu tinha lá meus, acho que 14, 15 anos, não lembro bem, e a gente ficava assim, como moça, esperando. Se minha bênção patriarcal falar de missão, eu vou pra missão. Se não falar, eu não vou. Sempre tem os bochichinhos, né? E a minha não falava. Então eu pensei, não tem que ir pra missão, não vou pra missão. Aí eu acabei passando, né, na faculdade, fui fazer faculdade em São Paulo, na USP, né, fiz Direito. E nesse período, eu tranquei a faculdade por um ano. Quando eu retornei, eu fui morar com algumas moças que eram da igreja, amigas minhas, né? E foi uma época, assim, muito difícil para mim, né? Eu já tinha trancado a faculdade, eu estava com algumas situações pessoais difíceis e com algumas perguntas e dúvidas. E eu me lembro que um dia eu fui fazer rematrícula na faculdade, era começo do ano, e eu fui para o meu apartamento em São Paulo, onde as meninas moravam. E elas estavam lá em casa, batendo papo, conversando. Era muito animado o nosso apartamento. Eram só moças da igreja, a gente sempre estava conversando. Isso era muito bom, né? Porque todo mundo no Sim, mesmo pensamento. Era muito padrões. animado o apartamento. E eu me lembro que eu não estava legal. Aquele dia inteiro eu passei orando e pedindo para o Senhor me ajudar para que eu soubesse o que eu devia fazer. Porque eu não estava feliz com muitas coisas e uma delas era a faculdade. E chegando em casa, a gente conversando, elas estavam falando cada uma da sua missão, como é que foi. Eu falei, eu acho que eu vou para a missão. E quando eu falei aquilo, eu mesmo me surpreendi. Eu parei e pensei, eu falei isso? Eu vou para a missão? Na época, as moças, elas costumavam ir para a missão com 21 anos. Eu já tinha 22.
E aí as meninas no apartamento, Vanessa, é isso mesmo? Pensa bem, né? E uma das moças, ela virou para mim e falou assim: se você tiver só o desejo de ir, deixe seu desejo operar em você, que o Senhor ele vai fazer com que ele cresça e você vai para a missão. E eu fiquei pensando muito naquilo, né? Será que eu vou? Eu não vou? E uma das minhas amigas que estavam lá, ela falou o seguinte: ora, pergunta para o Senhor, você já orou? Não, na minha bênção patriarcal não fala, mas você já orou? E eu nunca tinha orado. E eu me lembro que naquela noite, aquilo ficou na minha mente. E eu não conseguia dormir. Não conseguia. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu fiz uma oração muito sincera para o Senhor. Eu lembro do sentimento até hoje. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, se for para eu ir para a missão, eu vou. Mas eu preciso que o Senhor opere uma mudança no meu coração. Eu preciso que o Senhor coloque o desejo dentro dele. Porque eu não tenho. Mas se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Mas faz isso por mim. Legal. Eu não sei explicar. As pessoas vão falar: é mentira. Eu acordei no dia seguinte, a sensação que eu tive é que alguém apertou um botãozinho dentro da Vanessa. Alguma coisa tinha mudado, e muito. Porque quando eu pensava assim no trabalho, não era isso. Quando eu pensava na faculdade, não era isso. Mas quando eu pensava em ir para a missão, meu coração ele batia tão forte, eu sabia que era a vontade do Senhor. Ele tinha colocado o desejo. Eu não conseguia pensar em nada mais. Eu só conseguia pensar em ir para a missão. E aí eu lembro que naquela semana, eu estava em São Paulo, minha família morava em São José dos Campos. Bem longinho, né? 1 hora, né, mais ou menos. Longinho. Aí eu lembro que eu voltei para São José dos Campos e eu tinha que falar para minha família. Porque eu já tinha decidido, né? O Senhor colocou o desejo no meu coração e para mim era claro a Seus resposta pais do são Senhor. membros da igreja, Sim, né? meu pai era meu bispo na época. Ah, é seu Nossa. bispo ainda. Ele ia ficar feliz. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei primeiro para minha mãe, né? E minha mãe ficou tranquila, eu não me lembro dela ter nenhuma reação de, nossa, é isso mesmo? Não. E aí eu lembro que depois eu contei para o meu pai. E aí a gente começou a correr atrás dos papéis, de eu ir para a missão. Mas por que eu quis contar essa história? Porque eu sei que é muito importante as moças hoje em dia, apesar de não ser uma designação delas, né, fazer uma missão, que elas orem. Elas orem para saber a vontade do Senhor, sem medo. Porque às vezes tem moça que, não, eu não vou nem perguntar. Orem para saber a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente deixa de perguntar por medo, né? Da resposta do Senhor, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A missão, ela amadureceu a Vanessa. Ela mostrou para a Vanessa o que é realmente o evangelho na prática. Ela mostrou para a Vanessa o amor que o Senhor ele tem, né? Então, assim, foi acho que uma das experiências mais transformadoras da minha vida, fazer uma missão de tempo integral. Acho que a missão faz com que nós conheçamos o Salvador de uma forma única, né? De uma forma, porque você está ali 24 horas servindo o Senhor, né? Clóvis também fez missão, né? Clóvis fez Sim, missão. e ouvindo a tua história, né, é interessante ressaltar que para os homens isso é um mandamento servir uma missão. Mas para as mulheres, elas vão se elas realmente tiverem o desejo de servir uma missão. Exatamente. E quando você conta essa história, né, que realmente o Senhor te chamou, que você tinha um chamado de poder servir uma missão, isso daí é bem importante, principalmente para as moças hoje que têm essa dúvida, será que eu faço uma missão, será que eu não faço? Não é um mandamento, mas se o Senhor falar assim, eu vou. Então, acho bem bacana, né, falar dessas coisas e essa experiência. Eu vejo hoje em dia muito, né? Eu trabalho como presidente das moças, é uma organização da igreja. A Karina, ela é minha conselheira. Isso a gente se dá tão bem. Mas assim... E a gente se dá bem mesmo, viu? Uma coisa que eu acho bem engraçado, que às vezes eu escuto as pessoas falando, eu não vou pra missão, eu vou casar. Você pode ter as duas coisas. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. Você pode fazer as duas. Eu acho que eu não fiz missão, né? Mas eu tinha um desejo muito grande de fazer. E como eu não pude fazer a missão, porque eu não tinha família, algumas coisas que aconteceram na época, né? Não sei o que aconteceu com o meu bispo naquela época que ele me deixou, mas enfim. E a minha missão hoje, eu sei o que é. É esse podcast. É poder falar para as pessoas sobre a missão. E assim, pensando muito aqui sobre a história que você contou, apertou um botãozinho aqui. É um milagre, foi o primeiro milagre da sua missão.
Por isso que eu quis contar essa história. Porque Porque foi a maior são as histórias de mudança. milagre. Porque imagina uma única noite, no outro dia você acordar com aquele desejo de ir para a missão. Gente, porque para ir para a missão, você deixa muitas coisas, né? É família, é faculdade, é os amigos, às vezes um namorado, às vezes um noivado, alguma coisa. E no decorrer da missão pode acabar um namoro, um noivado, alguma coisa. E você falou, nossa, não, você foi lá e pediu para que o Senhor colocasse o desejo no seu coração. E assim, uma coisa que eu queria falar sobre isso, o meu pai não é vivo há 21 anos, mas ele contava, e eu me lembro dele falar isso, que quando o primeiro contato que ele teve com a igreja foi há uns 65 anos atrás, em São Paulo. É bastante tempo, né? E os Ele meus vai pais ter só bastante vieram para a tempo. igreja quando as sisters bateram na casa deles, porque os elders, a minha mãe não colocava eles para dentro de casa. Porque o meu pai não estava em casa e ela dizia, e ela queria ouvir. E ela dizia, venham no sábado, final de semana, domingo, e eles não iam. E passou quase 10 anos do primeiro contato que meu pai teve lá, acho que em 1960 ou 59, até os meus pais serem ensinados mesmo. Por quê? Porque aí eram as sisters e as moças entram em lugares que os elders não entram. É muito interessante. É muito importante uma moça fazer uma moça missão. fazer missão. Porque o Senhor, apesar de não ser, né, uma designação das moças, mas o trabalho os trabalhos das sisters hoje em dia são muito importantes para a igreja. As sisters ajudam muito o reino aqui na Terra. O trabalho de missão, elas alcançam lugares na sua casa que às vezes o missionário não consegue alcançar, não porque eles não são bons o suficiente. É porque existe essa, por exemplo, na minha casa. Como é que eu, uma moça, quando eu fui ensinada pelos missionários, na minha casa só tinha mulher, que era minha mãe, minhas 2 irmãs e meu irmão pequeno. Então, assim, se fosse só os homens, como é que só missionários, como é que eles iam me apresentar? Quer dizer, eram os missionários, né? Mas se não tivesse essa ponte de morar alguém sozinha, como é que os missionários iam me ensinar? Tinha que ser sisters. Então, acho que, olha, moças, vão para a missão, orem, sintam o desejo, ajudem, porque o Senhor também precisa de vocês. Eu não tenho dúvidas disso. E aí, João, conta pra gente, que a gente está muito animada em saber essas histórias. Você é o mais novo da missão, né? Que voltou da missão. E, inclusive, faz bem pouco tempo, né, João, que você voltou da missão. Foi só um pouquinho mais de um ano que eu voltei. Pouquinho mais de um ano. 5 meses que eu voltei de missão. Já que todo mundo falou de como eles foram pra missão, eu vou falar sobre isso também, né? Isso, manter conta. a tendência. Uhum. Quando eu fiz 18 anos, era uma época um pouquinho complicada. Era pandemia, né? Então era 2021, eu tinha feito 18 anos, eu estava para começar a faculdade. Faculdade, por causa da pandemia, ela atrasou os semestres, ia começar no meio do ano, né? Ia fazer 2 semestres em um, que foi uma bagunça terrível. E eu lembro que na época, quando eu fiz 18 anos, que esse pensamento de ir pra missão não era um pensamento muito forte. Era uma ideia que estava lá no fundo da cabeça, sabe? Tipo, algo que, eventualmente eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque é um mandamento, porque eu tenho que fazer. Então eu não tinha necessariamente um desejo de servir missão. Não era algo que eu queria fazer, mas era algo que eu ia porque me pediram, me foi ensinado o que eu deveria, então eu vou lá fazer. É a coisa certa. E eu lembro que durante a faculdade eu não me sentia exatamente encaixado ali. Eu me sentia completamente fora da faculdade. Mesmo que eu estivesse lá estudando, as aulas eram online, então é meio difícil você conseguir se sentir muito bem lá. Eu não me sentia como se eu estivesse no lugar certo. Mas o tempo foi passando, eu fui suportando esse sentimento, né? Aí quando eu fiz 19 anos, no ano seguinte, a pandemia ela já estava meio que desaparecendo, sabe? De algo que as pessoas falavam a respeito, tinha algumas restrições, mas não é algo que a gente estava no lockdown, a gente tinha que ficar dentro de casa, as aulas na faculdade já eram presenciais. E não foi uma época muito fácil para ninguém, né? Não, nem um pouco. Nem Foi uma um pouco. época bem difícil mesmo. E quando foi chegando mais o meio daquele ano, foi começando a vir um sentimento de que eu não deveria continuar na faculdade. Eu não sabia exatamente se eu deveria trancar, se eu deveria largar, cancelar a matrícula, se eu deveria trocar de curso. Eu não sabia exatamente o que eu deveria fazer. Mas eu lembro que foi um sentimento que foi começando a crescer e ficando muito grande dentro de mim. Eu comentava com alguns amigos da faculdade que eu não sei se esse lugar aqui é pra mim, se isso aqui tá certo. E aos poucos foi vindo uma compreensão de que talvez esse sentimento fosse Deus falando comigo. Eu orei várias vezes a respeito, mas nunca tive tipo uma resposta que foi, sabe, um clique direto.
comigo normalmente as coisas elas vão aparecendo aos poucos, né? Como se fosse uma cortina sendo levantada aos poucos. E para mim foi esse o sentimento de que eu deveria ir para a missão, de que eu deveria procurar ter o desejo para ir para a missão, porque eu não ia para a missão sem um desejo verdadeiro. Eu não iria lá só para cumprir mandamentos, só para cumprir regras. Então, eu lembro quando eu tomei a decisão de realmente ir para a missão, eu peguei, abri o site do Portal Missionário, porque agora a gente preenche um site, né? A gente não mandou uma carta. E comecei a preencher o site, que já estava meio preenchido. O formulário já estava, tipo, meio completo. Só faltava, tipo, acho que alguns documentos de saúde, alguns documentos próprios, né? Mas todas as outras informações já estavam lá no site, porque eu já tinha meio que planejado de que eventualmente eu iria para a missão. Eu corri atrás dos exames, fiz tudo e mandei a carta do chamado, acho que no final de maio. Ou no final de junho, não lembro exatamente. Isso de 2022. 2022. E na semana seguinte, na terça-feira, eu recebi uma mensagem de que meu chamado tinha chegado. Muito rápido, né, gente? 6 dias. Uma semana muito rápido. 6 dias. 6 dias. Muito rápido. Então, podemos dizer assim, né? Porque é o louco. Eu nunca vi chamado chegar em 6 dias, gente. Logo Chamando pra ele logo. não desistir, né? Exato. Se não fosse naquela época, eu teria desistido. Porque Demorou depois eu não 7 teria mais meses. desejo, teria continuado na faculdade. 7 meses o meu demorou. Você demorou 7 sete meses. meses. 7 Você meses. demorou Eu muito mandei em tempo, maio, Ivan? nessa época Eu do não ano, e saí em lembro. dezembro Em só. dezembro? Você não demorou muito Eu tempo? não lembro, não tem assim recordação. Essa recordação. Não. Que, assim, geralmente, como tinha que ir pra lá, papelada, tudo, demorava muito tempo. Como já Era correio, digital, né? Na época Correio. tudo via correio. É. E hoje, na era digital, gente, é um piscar de olhos, mandar. né? Sim. Foi extremamente rápido e também, um detalhe que tem que ser aprovado pelo bispo e pelo presidente de Estado. Sim. Então os dois só bateram o olho e falaram, não, tá certo, vamos lá. Ai, vamos perguntar pro Cláudio quanto tempo demorou, né, Cláudio? Verdade. Não, o meu demorou acho que uns 4 meses. Ah, demorou bastante 4 também. meses. O meu ainda de carta ainda. Não Era sou, de carta só tenho esse também? rostinho novo. Só. Quantos anos? Não, eu voltei de missão em 2010. Nossa, novinho ainda. Só 15 anos de Mas missão. demorou 4 meses. 4 meses. 4 pra meses? poder Não, chegar. foi extremamente rápido. Eu lembro de perguntar pra alguns amigos meus e os deles demorando tipo 2 semanas, 3 semanas pra chegar, 6 dias. O senhor realmente queria que eu fosse servir missão. Eu lembro de quando abriu o chamado, de ter um bolão ali na ala, todo mundo queria. Tinha um bolão. Oh! Galera, né? Tinha. E o bolão foi bom? Valia uma tortuguita. Valeu uma tortuguita? Uma Tá tortuguita, ótimo. não tinha grana. E muitas pessoas, tipo, chutando, você vai pra Fortaleza, você vai pra fora do país, você vai pra Missão Texas, alguém falou. E eu lembro de uma pessoa falando que eu ia pra Utah. Ele falou, não tem missão em Utah, não faz Capaz, sentido né? isso. Praça do Templo? Vai fazer o que lá em Utah, né? E abri o chamado e lei que eu ia pra Salt Lake City Sul. Você leu antes? Eu tenho essa curiosidade. Não, Eu você li. só sabe Eu na só- hora. Mas eu li antes. Ele Você leu leu antes antes? Eu tava do lado dele, eu já tomei um susto. Você leu antes que ele. Eu fico com essa curiosidade, porque eu falo assim, será que os missionários leem antes de abrir o chamado? Porque, gente, eu não sei se eu ia aguentar até o dia que eu fosse abrir pra todo mundo ver. Você aguentou? Não abri no mesmo dia. Antigamente a gente recebia Recebia uma em carta casa, abria. Era diferente. Ninguém Não abria tinha na essa- ala, não tinha essa não. Não tinha tinha, essa. né? Ai, vamos abrir a abertura de chamado. Chama todo Ai, mundo. gente, porque é Não. tão emocionante. Nossa, quando eu vejo lá em alguns os stories que aparecem, né, aberturas de chamado, nossa, eu já fico lá, não sei nem quem é, não sei nem de onde é, mas eu já tô lá assistindo, porque eu quero saber pra onde vai. Pra gente é tão importante isso, né? Eu acho que pra vocês, né, nós como membros da igreja, é um acontecimento tão legal daquela preparação, de abrir o chamado, da gente, todo mundo ficar lá com aquela expectativa, o bolão, né? Eu me lembro que do meu sobrinho, que meu sobrinho vai entrando no CTM agora é dia 19 de dezembro, né? Ele e mais um rapaz lá de Piracicaba, vai pra Fortaleza Leste. E eles fizeram um mapa assim e colocaram uns pontinhos pra onde todo mundo ia, achava né? que ia. Então é muito legal isso, eu acho emocionante. Eu acho que isso pra gente é uma vivência que algumas pessoas que não conhecem, né, o evangelho, não sabem o que é uma vivência, é uma alegria pra nós quando alguém vai pra missão, né, João? E eu acho que quando você abriu, me conta quando você abriu, falou assim, nossa, eu vou pra fora. Como foi a sensação? Né? Foi uma surpresa muito grande. Acho que alguns dias antes, acho que uma semana antes, eu tinha sonhado de que eu estava na missão. E eu sonhava de, estar na Times Square, em Nova York. Sério? Que legal! Eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou mesmo pra fora? Será que eu vou mesmo pra Nova York? Então, quando eu abri o chamado, o sonho ele veio logo na mente. Eu falei, tá, acertou o país. Errou o lugar, mas tudo certo. Acertou o país.
E tipo, eu li É que o Salt Lake. sonho também não conta tudo, né? É, o sonho Tinha que ser conta surpresa partes. também. Tem que deixar né? uma suspense. São umas partes, né? Mas acho que a parte que mais me surpreendeu foi a língua, né? Que eu li Salt Lake City e eu, nossa, eu vou para os Estados Unidos, vou para Utah, onde nem sabia que tinha missionário. E aí eu vi falando português. E aí eu quebrei, eu não tinha noção de que tinham missionários que iam para fora do país para falar português. Eu não sabia que isso acontecia. Eu não sabia Lá na que minha existiam aula em missionários por isso. Piracicaba, ela já voltou agora, ela fez a mesma missão que você e também em português. Eu não me lembro como era o sobrenome dela, mas quando ela abriu também, e foi uma surpresa, porque ela é uma moça sozinha na igreja, ninguém da família dela vai. E foi uma surpresa pra gente tão legal, porque ela é uma moça tão esforçada, né, sozinha, tanto tempo na igreja e fez a mesma missão que você. Eu acho muito interessante isso, né? E aí precisamos começar as histórias agora. Eu preciso saber alguma história engraçada, Então. alguma história legal, saudade. Eu tô olhando pro Fábio choro. aqui, o Fábio Eu já separei tá algumas, mas eu queria falar uma que é mais sobre mim, sobre Então, crescimento. Pode falar. Na minha segunda área, e aí depois o pessoal vai querer saber o que é a área é a cidade onde você serve. Na minha segunda área, bom, você sabe, a gente trabalha em dupla, então Ao trio. pode acontecer trio, né? Normalmente em dupla. Quando há transferências, Isso. né? E a segunda área, você é novo de missão, estava com 4 meses. Então, o missionário já estava lá, ele estava com 20 meses, né, de missão. Ele estava Nossa. bem Nossa, já experiente. tava Elas Quase quase embora, embora. E ele era extremamente obediente. Mesmo com 20 meses de missão, poderia estar cansado, ele é extremamente obediente, assim. Parecia um reloginho funcionando. Agora é hora de fazer isso? É isso. Americano. Então, assim, com 20 meses de missão, o português dele era muito bom. Ele entendia o que todo mundo falava. Só que ninguém entendia o que ele falava. Sério? E o português dele era bom. Ele sabia para ele. O problema era as pessoas entenderem o que ele falava. Os membros já estavam acostumados com ele. Os outros elders e sisters que estavam ali também, todo mundo É que americano tem entendia. sotaque também, Mas né? o dele era muito forte. O sotaque muito forte. forte. Mas ele entendia. Porque ele estava tendo contato com o português há quase 2 anos. Então, quem conhecia ele, as pessoas que nós já estávamos tendo algum contato, ensinando por algum tempo, conseguiam entender. Mas no primeiro contato, no segundo contato, ninguém entendia ele. E as pessoas faziam o quê? Olhavam para mim, o que ele está falando? Ele era extremamente obediente. Extremamente obediente. Nós ficamos assim, para quem fez missão, ficar quase 5 meses numa área é bastante. Nós ficamos 5 meses juntos. Caramba. Bastante tempo também. É bastante. Bastante, é são muito 5 transferências, né? Naquela época não era assim. Naquela não era época poderia assim? acontecer 15 dias depois, poderia acontecer 3 3 meses depois, meses que era uma depois. média, mais ou menos. Tá, não é igual hoje, né? A gente não sabia até quando ia ficar ali na área. E ele era extremamente obediente. Então, assim, e nós pegamos inverno nessa área. Então, assim, inverno, Ai, nossa, chuvoso. é bem frio. E às vezes, tipo, 8 horas da noite, 7h30 da noite, 8 horas, 8h30, tá 3 graus, 2 graus. As pessoas, elas não querem receber ninguém em casa essa hora, especialmente com chuva. Mas ele não tinha essa, não. Ele não tinha medo, ele já estava praticamente 2 anos de missão. Se tinha uma coisa que ele não tinha, Era medo. e era tudo que eu tinha. Porque eu era novo na missão, não queria falar com as ninguém. pessoas. E para ele não tinha essa de se era dia, se era noite. As regras da nossa missão era, não importa o horário, se você chegou numa casa aqui, o compromisso que você tinha ali caiu, não era para ir embora. Era para bater nesse vizinho e nos 3 da frente. Com o pretexto do nome daquela pessoa. Olha, você é vizinho daquela pessoa ali, falou muito bem de você. Ele fazia isso. Batia na casa, com 2, 3 graus à noite, com chuva, a gente lá, com o pé cheio de barro, com... Sobretudo, que usavam naquela época era a mesma coisa. As pessoas olhavam para mim, o que ele está falando? Tinha que parar as pessoas, né, na rua. Então, a nossa regra da missão eram 5 contatos. Por dia. Por dia, contatos aceitos. Não falar com 5 pessoas. Você tinha que falar com 40 pessoas para você ter 5 compromissos de ouvir, de marcar uma data, de saber que aquela pessoa não está passando um endereço falso, porque as pessoas passam. As pessoas não querem. Muitas vezes as pessoas, infelizmente, é assim. Naquela época já era assim. Era a mesma coisa. A pessoa olhava para a cara dele, o que ele está falando?
E eu tinha que fazer isso. Então, assim, ele dirigia o trabalho. Mas quem falava mesmo era eu. Nós dois falávamos. As pessoas entendiam a mim. Surgiu uma pergunta aqui agora, Fábio. E Então, o que você aprendeu com isso? Tudo. Primeiro aqui, eu aprendi que na missão, o missionário que trabalha de acordo com as regras, que trabalha corretamente, nem sempre vai ter o resultado. Mas com certeza ele não vai gastar tempo. Porque com ele não tinha essa não. Não importa qual horário do dia. 9h30 era para estar na rua? Na rua. 6h30 tinha que levantar e estudar. Ele estudou português até o último dia com as malas prontas. Ele estudou o livrinho de português que os americanos tinham. Ele foi diligente na missão. Então ele foi um missionário extremamente obediente. E uma das experiências mais assim tocantes que eu tive, já emendando nessa, foi com ele nessa área, onde nós estávamos em um ônibus. Eu sentei no ônibus, a carteira caiu do meu bolso e caiu no chão do ônibus. Provavelmente embaixo do banco que eu estava. E a pessoa que estava atrás de mim, imediatamente ela pegou isso aqui, ela arrancou isso aqui, essa parte com os documentos todos, jogou pela janela do ônibus e ficou com o dinheiro, o cartão de banco, a mesada que estava ali. Nossa, eu tinha tudo. recebido a mesada. E ele era extremamente obediente. Eu falei, cara, eu fui roubado, eu preciso correr atrás disso agora. Não, nós temos que trabalhar. Nossa. Mas eu estou sem dinheiro. Ele ligou, o presidente da missão, diz ele, pode ser que ele nem tenha ligado. Ele falou, não, nós vamos dividir a mesada minha por 15 dias, até cair a próxima mesada. E aquilo passou 1, 2, 3 meses, eu comecei a ficar aflito, porque estava ali o meu RG, o CPF, o reservista, Tudo. título de eleitor, e mais uma coisa que eu não me lembro agora, que era importantíssima. Habilitação. Habilitação, estava tudo ali. Falei, isso vai me dar trabalho depois. Pois um belo dia, uma semana, nós não tínhamos a data, mas ele tinha a data, porque ele tinha a data para ir embora para casa, ele estava terminando a missão. Eu não sabia se eu ia ficar na área. Na verdade, eu fui transferido junto com ele, depois. Então, uma semana antes de nós irmos embora, um rapaz estava vindo de frente, era uma rua que não tinha muita gente, eu pensei, é certo que ele vai falar com esse cara, certeza, ele não perde uma. Aí fui eu falar com ele, falei, já que ele não vou eu falar. Falei com ele, ele pegou na minha mão e falou, você é o Fábio? Falei, como é que você sabe meu nome? Pô, cheguei nessa área com 4 meses de missão, estava com quase 8. O Fábio já não soava no meu ouvido. Falei, mais, né? Sou eu, Fábio, sim, mas ele falou, estou com todos os seus documentos em casa. Nossa. Uma semana depois eu fui transferido. São os mesmos documentos que estão aqui. Até hoje, os originais. Foi fazer aquele contato com ele na rua, ele nem queria saber direito o que a gente fazia. Ele só olhou na minha cara assim, acho que eu ainda era parecido com a foto, né? Hoje não mais. Ele falou, você é o Fábio? Eu falei, sou, eu me chamo Fábio, sou Helder Freitas, né? A plaqueta estava aqui. Ele falou, cara, tô com os documentos são em casa. Eu falei, como que você achou? Ele falou, achei na avenida tal, e ele mostrou para mim, o plástico estava lá. O plástico com todos os documentos. Os milagres da missão, né? A obediência, e uma semana depois nós fomos transferidos. Se eu não tivesse falado com ele, se nós não tivéssemos estado naquela rua, naquele momento, naquela avenida, não tinha achado mais. E para tirar tudo, ainda mais naquela época. Dá uma dor de cabeça danada, né? Hoje a gente consegue fazer tudo tão rapidinho, né? Dá para ver também, né? A diligência, né? Ele te ensinou a falar com todas as pessoas. Aquela última pessoa ali, provavelmente no final ali da transferência. Para mim, foi um momento de bastante dificuldade, porque eu acordava todo dia de manhã e falava, vamos matar um leão hoje, porque eu não quero falar com ninguém, mas ele vai falar com todo mundo, e quem vai ter que falar sou eu. Eu acho que era uma estratégia dele também. Pode ser. Funcionou. E você, Van, tem alguma experiência igual a do Fábio, assim, de milagre, né, praticamente no último dia de missão naquela área que ele estava? A gente sempre tem experiências, nunca são iguais, são diferentes, né? Tem 2 experiências que me marcaram muito, né? Uma delas é com uma pessoa que eu amo muito. Sou eu. Não foi com a Karina.
Como eu fiz missão em Minas, o povo de Minas é um povo muito acolhedor. Muito mesmo. E tem a melhor comida do Eu Brasil, acho que lá né? seria um ótimo lugar para ser missionário, né? Ah, eu acho. É muito Porque bom. comer bem, Muito né? bom, muito Nossa. bom. Gente, a comida de Minas As é mulheres de lá maravilhosa. têm uma admiração muito grande, são mulheres muito batalhadoras, muito valentes, né? E eu me lembro de um dia, nessa época eu estava em Coronel Fabriciano, uma cidade que fica na região leste de Perto de Minas, Patina. mais pro norte, então tem um clima Perto lá quente. da Perto Bahia, de- né? É, perto indo de pra- Ipatinga. Exatamente. E eu me lembro que eu e minha companheira, a gente gostava de fazer assim. Um dia ela dirigia o trabalho, o outro dia eu dirigia o trabalho. A gente sempre revezava. E eu me lembro que naquele dia eu que estava dirigindo o trabalho. E aí a gente pegou um ônibus. Ah, tem essa de revisar o trabalho também? Cada um naquela tem época? um jeito de trabalhar. Você tem o Ah. sênior, né, que é o companheiro mais antigo, e o júnior o mais novo. Às vezes o sênior dirige tudo, mas depende da forma de cada um. A gente gostava de fazer desse jeito. E naquele dia eu estava dirigindo o trabalho. E nós pegamos um ônibus, né? E ela falou, você que vai decidir para onde a gente vai. E eu não sabia para onde a gente ia. Não tinha a menor ideia. Eu me lembro que eu orei ali no ônibus, quietinha, né, em silêncio, e falei, Senhor, me mostra o que a gente tem que fazer. E a gente sentou no ônibus, e ela, e aí? Deu, calma. A resposta vai vir, né? Calma. Aí eu me lembro que, assim, foi muito claro, né? Eu ouvia, quase que ouvia, né? A gente costuma falar a palavra ouvir, mas era mais um sentimento. Um sentimento. Né? Desce aqui. Aí nós descemos no ponto. E eu começamos a andar numa rua. E aí e agora? O que é? Para onde que a gente tem que ir? Né? E eu continuamos andando na rua. Ela, e aí, sister, tem muita casa aqui, vamos bater porta. Eu falei assim, não é isso, calma. Quando nós chegamos na frente de uma casa, o meu coração acelerou. E eu senti, é aqui. E, de fato, foi a casa que, assim, eu encontrei uma pessoa que, até hoje, nós temos um vínculo muito ligação. forte, né? Foi uma pessoa que nós ensinamos durante todo o período que eu fiquei na cidade. Não foi batizada. Não. Não Nossa. foi batizada. Mas nós criamos um vínculo muito forte de amizade. E até hoje ela não foi batizada? Aí, Tô curiosa. Calma. terminei a missão. Quando eu terminei a missão, eu passei, meus pais foram me buscar lá em Minas, e eu passei pela casa de várias pessoas e passei na casa dessa pessoa, né? E quando eu voltei para casa, ela foi para lá, Pra para te visitar visitar. minha Lá pra São família. José. Que legal. E quando ela foi para São José, eu acho que lá, como a igreja na cidade dela era muito pequena, ela não tinha uma dimensão de tudo que a igreja é. Quando ela chegou lá em São José dos Campos, ela teve essa ideia. Nós fomos visitar o templo em São Paulo, né? Então nós tivemos experiências muito boas. Que legal. E lá em São José dos Campos ela foi então batizada. Ai, Nossa. gente, que história. E o mais interessante, É. o pai do meu marido, meu sogro, que já é falecido, quando eu conheci o Fábio, eles tinham recebido um chamado para ser presidentes de missão. Hoje em dia Chama líderes de missão hoje em dia, né? né? Não se fala mais presidente de missão. E eu lembro que naquela época, né, todo mundo brincava, pra onde que eles vão, pra onde que eles vão? E eu lembro que eu falei para eles, vocês vão para mim, né? Vocês vão para a mesma missão que eu. E foram. E foram, foram. para mim. Nossa. Que legal. Mesma missão que eu. Bacana. Nossa, foi muito que legal, bacana. Tem mais? Tem mais? É, tem mais? Tem Nossa, mais. então Eu conta tive que a a- gente quer saber. Nós Eu fomos tive pra a- lá, né? Enquanto os meus pais estavam lá, nós fomos algumas vezes pra lá. Eu tive a oportunidade de ir para lá. E essa pessoa, né, depois de um tempo, eu acho que já no meio da missão dos pais do Fábio, Uhum. ela ia se casar. E nós fomos para lá no casamento dela. Que E quem legal. fez o casamento? Meu pai. O meu sogro. Sério? Porque lá era um distrito, né, de missão. Ah, E era meu um pai distrito, presidia ele o distrito presidia o também. distrito. E ele como que meu pai já tinha sido bispo também, o meu pai fez o casamento tinha deles. chaves para poder fazer o casamento. Então, Gente, foi que assim, história. foi muito E nós legal. assistimos Incrível. o casamento. Então eu fico pensando, gente, tudo por causa de um sentimento. Né? Eu nunca me esqueço. Tá Essa tudo ligado. aqui, Isso. essa porta. Isso que é interessante, é você seguir a voz do Espírito. E eu não sabia. Isso, eu sempre Não me sabia lembro, quem assim, era. daquela escritura, né? Para quem é da igreja, a gente usa o livro de Mormon, né? Quando fala, né? Nefe falando, eu não sabia de antemão o que eu deveria fazer. Mesma coisa, eu não sabia de antemão o que eu deveria fazer. E o Espírito, ele foi guiando. Desce aqui. Noé também não Essa sabia, porta, né? esse E construiu lugar. a arca, né? E eu lembro, assim, que quando eu ensinei a Clara e ela não batizou... Ai, falei o nome. A Clara. Eu pensei, puxa vida, ué, mas...
tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. A gente tem só que confiar no tem Senhor. tem as escrituras que falam, há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de colher, há tempo de não colher, há tempo de amar, há tempo de... essa escritura é tão linda, porque tem o tempo de tudo. Então, o tempo do Senhor, e muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam Não é no o nosso nosso, é tempo. dele. É dele. E assim, ela precisava ser preparada, ela precisava ver que não era só um batismo. Talvez queriam que ela batizasse logo. Talvez se ela tivesse batizado, não tivesse ficado... Na missão você vai semear assim, muito exato. e colher muito menos. E às vezes vai colher o que E outro vai colher semeou. depois. Uhum. E na verdade você vai colher depois. Porque muita gente colhe depois, né? Mas sabe o que é legal? Você colhe muita coisa no seu coração. Eu acho que é isso que é importante. E esse podcast é justamente para isso, para lembrar as pessoas do que elas fizeram, do trabalho de servir ao Senhor por os homens 24 meses e as moças por 18 meses. Às vezes você está tão aqui, será que eu estou aqui servindo, né? E você vai lembrar de tudo que você fez lá atrás da missão. O podcast é um podcast para que você se lembre de que todo o trabalho, não importa quantas pessoas foram batizadas, não importa quantas pessoas foram ensinadas. O que importa é o que o seu coração fez lá na missão para o Senhor. O quanto você se dedicou a isso, você vai né? servir. Primeiro de tudo, você vai servir. É o serviço. É ser como Salvador foi aqui na Terra. O resto é Então, consequência. o resto vão ser as consequências. A gente sabe que tem muitas missões que são mais difíceis de batizar. E porque as pessoas às vezes não querem saber quem é Jesus Cristo ou não conhecem, mas às vezes acontece. Eu me lembro que meu marido contou uma história que ele só batizou uma pessoa naquela área e aquela pessoa está firme até hoje. Então a semente foi plantada e ela germinou e criou frutos, né? Porque ele se casou, teve filhos, né? A pessoa se casou, teve filhos. É isso. O trabalho é de formiguinha. Nós dois fomos para lá depois, para onde eu fiz, para onde eu servi missão, 16 anos depois, em 2010, né? Nós dois fomos. Bastante tempo depois, visitamos né? 3 áreas das que eu tive. Estava todo mundo lá. Os membros estavam, as mesmas famílias. Inclusive eu reconheci pessoas e pessoas, inclusive, também. Que reconheceram. Exatamente, me reconheceram. 16 anos. Almoçamos na casa do que era bispo, Nossa. né? Entendeu? Que Então, legal. assim, de fato, batiza pouco, né? Lá mas as pessoas, elas ficam. João, como foi chegar num país diferente, onde tinham pessoas diferentes? Porque é um choque cultural, não é, Sim, João? um choque Eu imagino grande. que seja um choque muito grande, mesmo assim que são os jovens hoje, que a gente está na tecnologia, sabe tudo, muita gente já vai, você já provavelmente tinha uma noção de inglês quando foi para Sim, lá, né? Já era fluente. Já falava inglês, já era fluente. Então, não tinha muito problema com a língua. Mas é um choque cultural, né? Porque a comida é diferente, o jeito das pessoas são diferentes. Conta pra gente como foi isso também e conte uma história que você quer compartilhar conosco. Claro. Quando eu cheguei lá em Utah, foram vários choques, né? Imagina. Muitos choques. O primeiro foi um choque térmico. Porque eu saí de Cuiabá. O dia que eu saí de Cuiabá tava 39 graus, 40 graus. Nossa, que Cuiabá Cuiabá, o pessoal mesmo É uma lá fala. benção, Cuiabá. É uma panela. é uma panela. Uma depressão, o ar quente fica lá circulando e é isso aí. Tem 2 sóis na sua nuca e vocês aguentam. 2 sóis para cada pessoa. Nossa, Como eles falam. deve ser fácil, né? Então eu saí de lá 39, 40 graus, cheguei em Salt Lake City, -5. Nossa. E era o primeiro dia com neve. Tava nevando no dia que eu cheguei, era o primeiro dia que estava nevando. Então eu cheguei, eu encontrei meu tio, irmão do meu pai, que me comprou uma blusa. Eu coloquei a blusa na hora, porque eu tava morrendo de frio. Tava só com um terno e minha camisa de manga curta, porque eu não tinha camisa de manga longa. Uhum. Então tava realmente passando muito frio. Aí deu assim uma semana e começou a vir o outro choque cultural mesmo. Porque eu tinha uma noção de como eram os americanos, eu já falava um pouco de inglês, jogo online, então você tem uma noção de como que eles falam, como que eles agem. Tive companheiros americanos em Cuiabá, só que você chega lá e é diferente. Mesmo que são membros da igreja, mesmo que a cultura da igreja ela seja meio que mais ou menos a mesma coisa, é um pouco diferente. Sim. As coisas elas são um pouco diferentes, elas agem de maneira diferente. Acho que primeiramente o que mais me deu assim um choque é o frio americano. Não tipo o frio do clima, mas o frio deles não falarem muito com você. Das pessoas, né? As pessoas, elas não falarem muito contigo. E quando falam, é aquela conversa bem superficial. De, como é que tá o clima?
Porque a gente está acostumado Seria- com esse acolhimento brasileiro. Acabou né? de um sair de pouco Cuiabá, diferente. que é aquela Um coisa pouco calorosa, diferente, né? Que nem Extremamente Minas. caloroso. Minas, gente, eu não sou, eu sou paulistana, né? E eu amo o Paraná. Nossa, meu sonho era voltar a morar em Londrina e eu me sinto pé vermelho, tá? Porque eu gosto muito daqui. Muito bom. Sim. Bem, houveram esses choques, mas acho que eu me acostumei bem rápido. Eu tive companheiros, primeiramente eu tive 2 companheiros americanos que me ajudaram, me treinaram de volta pra... Não de volta, mas me treinaram pra me acostumar com o Utah, porque é uma missão completamente diferente. Cuiabá é uma coisa e Utah é uma coisa completamente diferente. É um extremo, né? É um São dois extremo, extremos, exato. né? Em Cuiabá, a cidade ela é grande, tem 2 estacas, então a igreja lá é um pouco mais forte, mas é só Cuiabá. O resto, o entorno ali, em volta, o estado inteiro, são distritos. Agora, Utah, a minha missão, que é uma missão que, por área, a missão inteira é metade da cidade de Londrina. O Nossa. tamanho dela. Uma missão muito pequena. Em área. Ah, é, em porque é área. em Em área, área né? Porque é da Praça do geográfica. Templo, né? É por isso. Agora, quantas estacas tinha? Tinham 80 estacas. Nossa. 80 estacas. Cada vizinhança Caramba! era uma ala, praticamente. Então, é completamente diferente As isso. alas lá tem uma frequência de quanto? Vou colocar Ó. assim, no mínimo 150. Deixa eu tirar uma Nossa, dúvida, deixa eu bastante. tirar uma dúvida. São várias estacas. Sim. Quem você ensinava? É, Porque- aí tem um ponto porque diferente se- também. É, isso porque que a tem gente essa tá questão, curioso pô, em Utah. saber, né? Tem um monte de membros da igreja. Então, eu entendo que todas as pessoas já ouviram falar do evangelho, todas as pessoas já ouviram falar da igreja, todas as pessoas já viram missionários e às vezes até tem missionários que moram junto com eles. Como que é essa experiência de ensinar um estado que praticamente é a casa 80% da igreja? das pessoas são. Pois é. Menos Lá em da Salt Lake igreja, City, né? na capital, é um pouquinho menos. É um pouquinho não chega menos? a ser 80%. Não chega a ser 80%? 50%, acho. Lá é mais ou menos isso. Acho que um pouquinho menos. Porque na minha missão a gente costuma falar que 33% das pessoas são membros ativos da igreja. Uhum. 33% são membros inativos. Inativos. E 33% Não são membros. não são membros e não querem saber. Apenas 1% tem talvez o interesse e nunca ouviu falar da igreja. Porque existem pessoas que se mudam para Utah e sabem um pouco da igreja. Já ouviram falar, porque né, as pessoas ouvem falar quando elas vão para Utah. Mas elas não tiveram contato com os missionários, não tiveram contato com membros. E é atrás dessas pessoas que a gente costumava ir. Só que, como eu servi em português, eu tinha esse porém. Que eu só podia falar com brasileiros. Eu só podia ensinar pessoas que falavam português. Ou pessoas que tinham interesse de ir para aula em português. Que normalmente é quem fala português. Então era extremamente complicado você achar pessoas que tinham interesse. Porque a maioria dos brasileiros, portugueses ou pessoas que falam português que vão para Utah é porque é membro da igreja. É porque Sim. quer morar em Utah, É porque meio quer ir óbvio, pra conferência né? geral. E existem, tipo, algumas pessoas que se mudam de outros estados ou vão direto pra lá porque, um amigo meu mora aqui, né? Então a gente realmente ia atrás dessas pessoas que são É que lá o turismo poucas. também é muito alto em Utah, né? Por causa Sim. das montanhas, daquelas estradas bonitas lá. Sim, existe também um turismo, mas o negócio de turista é que eles não ficam. Eles costumam ir embora. Vão e voltam, né? É. Então era bem difícil encontrar Mas pessoas dá pra ensinar. plantar sementinha, Mas né? há formas, né? Há formas de encontrar Existem pessoas. formas. E eram formas bem engraçadas. É. Eu lembro de ficar uma transferência inteira e um pouquinho mais. Uma transferência tem 6 semanas lá. 6 semanas. Uhum. 6 semanas sem ensinar, sem encontrar, só batendo portas, falando com membros e indo atrás de pessoas, sendo o mais diligente possível para ver se a gente encontrava algum milagre. E a gente acabou descobrindo que, ok, bater portas não adianta, falar com pessoas não adianta porque não tem ninguém na rua, era inverno, ninguém vai ficar na rua. Então a gente decidiu que algumas coisas deveriam mudar. Uma das coisas que a gente começou a fazer é ir pro mercado, segurar uma latinha de Guaraná, esperar os brasileiros virem. Uma latinha de Guaraná. É. Chica, que legal. É uma estratégia, né? É uma Exato. estratégia. É um lugar onde Um a gente pode espetinho encontrar de churrasco pessoas. na mão. Conta aquela de ouvir o som lá nos apartamentos. É verdade. Essa é muito legal. Conta Porque- pra gente, quero saber. Os apartamentos lá são muito baratos. Aham. A insolação sonora não é muito boa. E você então entra. acaba ouvindo. Eles não são fechados como aqui. Como aqui. Exato, eles são Que lá- abertos, né? Não tem uma acústica. Não, eu É. digo é livre para você entrar. Ué? Não no apartamento, mas nos corredores. Nos O condomínio Exato. é... Condomínios. Você Fechados. pode... É aberto. Eles são abertos, qualquer pessoa pode entrar. Então imagina que na porta do seu apartamento, qualquer pessoa pode entrar e pode bater na porta. Então muitos deles eram como se fossem tipo 2 bloquinhos assim. Subiu aqui, tem um corredor aberto no meio, sem janela nem nada.
um telhadinho juntando os dois, e esses são os apartamentos. E a gente costumava bater muita porta de apartamento, porque é onde mais você espera encontrar pessoas que são imigrantes. Nos lugares onde eles não compraram a casa, os apartamentos normalmente são alugados. E a gente costumava, tipo, andar tentando ouvir se as pessoas falavam espanhol, se tinha música latina, ou se talvez estava tocando funk. Se estivesse tocando funk, existia uma chance muito alta de ser brasileiro. Se as TV, pessoas estavam né? falando alto. Ouvindo, né, a TV, o que vinha, né, da TV Jogo de também. futebol, provavelmente é brasileiro. Brasileiro. Então a gente tinha todas essas táticas aí pra gente poder Que legal. selecionar quais portas a gente deveria bater pra gente poder ser o mais efetivo possível. Só que eu nunca encontrei uma pessoa e depois batizei ela. Todos os batismos que eu tive na minha missão foram por meio de referências de membros. Então a nossa diligência, todo o nosso trabalho, eles não tinham frutos diretos. Eram frutos que eram completamente indiretos. Entendi. Lembro de uma pessoa que a gente eventualmente batizou depois de um tempo, que ela tinha acabado de se mudar de Brasília para lá. Ela se mudou de Brasília para lá porque uma amiga dela, que também era de Brasília, tinha se mudado para lá. Essa amiga dela se mudou para lá por causa de um outro amigo e foi tipo uma conexão gigantesca. Todo mundo estava se levando, né? Exato, todo mundo estava se levando. A gente recebeu essa referência de outros missionários de outra missão que entraram em contato com ela na rua, porque ela estava lá limpando casa, e mandaram pra gente. E essa pessoa, ela era a eleita. Eu não sei como explicar, ela ouvia, ela entendia e ela aceitava na hora o que a gente dizia. Que legal. Ela costumava chamar a gente de os anjos dela, porque a gente era como se fosse isso. Eu estava treinando Eu penso assim também dos missionários que me ensinaram. As pessoas, elas costumam realmente ver a gente como pessoa que foi levada até elas, porque é isso que acontece. A gente é levado até essas pessoas. Sim, realmente são levados, né? Como a Vanessa falou, são inspirados a encontrar essas pessoas, né? Sim, a gente é inspirado a encontrar, ou as pessoas são inspiradas a encontrar a gente. Isso Um desses dois, a conexão tem que acontecer. E essa pessoa, ela, como eu disse, super eleita. O meu companheiro, ele era novo, ele era americano, ele não falava muito de português. Então, quando ele falava nas lições, a língua dele se desatava. Ele começava a falar muito bem o português. Muito bem para alguém que falava português há 2 meses, talvez. E ela realmente gostava muito dele. Tipo, eu estava lá, eu era brasileiro, eu fazia essa ponte, essa conexão, mas ela gostava muito dele. Porque ela sentia a humildade e o esforço que ele tinha de poder ensinar. Essa mulher, ela foi batizada super rápido. Só que ela pediu para que a gente esperasse um pouquinho pro batismo dela, porque a filha dela ia chegar. Que legal. Então, a filha dela chegou, dia seguinte ela foi batizada. E a gente começou a ensinar a filha dela também. Um dos benefícios que existe em Utah é o fato de que existem muitos templos. Muitos templos. Muitos templos, é verdade. Na minha missão, que era pequena, como eu falei, metade de Londrina, tinham 3 templos. Caramba. Nossa. E uma das coisas que acontece é que as pessoas, elas costumam ir muito ao templo. A filha dela, a gente batizou às 8 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, ela estava no templo. Sabe que o meu templo favorito no mundo fica em Provo, né? É o meu templo favorito, dos tijolinhos. Eu tenho uma paixão, ele parece um castelo. Eu tenho uma paixão por aquele templo e falo assim, eu acho que o primeiro templo que eu for, quando eu for pra lá, que eu desejo muito ir pra lá numa conferência geral, é visitar. Esse templo vai ser, apesar de eu amar o templo de Salt Lake, que é o meu templo, assim, do coração, mas esse templo eu tenho um carinho tão especial, a gente acho que tem sempre um carinho especial por algumas coisas, né? Os templos são muito importantes para nós. E eu imagino, se a pessoa batizou hoje, 2 horas depois já estava lá, ela realmente era eleita. Sim, ela realmente tinha muito desejo de ir pro templo. Tanto que a gente tinha marcado o batismo para um pouquinho mais à tarde no dia. Porque a gente tinha que encher a pia, então a gente teria que estar lá na capela às 5 da manhã. E eu não queria acordar tão cedo. Não estava com muita vontade de acordar tão cedo assim. Mas, bem, a gente fez isso e ela queria que a gente mudasse o horário, e teria essa caravana, porque é 20 minutinhos dirigindo, da Sok Sok. Que legal. Então ela tinha muito desejo de ir pro templo. E ela fez de tudo para ela poder entrar lá. O bispo, ele correu para tirar a recomendação, ele correu para fazer a entrevista, ele realmente se esforçou muito para que desse certo. E deu. A gente entrou no templo com ela, a gente ficou no saguão, claro. E ela foi lá, ela fez o batistério. Ela nos contou a experiência depois e dava para ver que ela estava realmente feliz. Que ela não parava de sorrir. Ela já era, só precisava ser encontrada. Exato. Né? Eu acho que existem tantas pessoas assim. Eu me lembro que... Vou contar uma pequena história rapidinho para vocês de como foi.
os missionários bateram na casa do meu pai, né? Os meus pais eram separados e, na verdade, por quê? Porque nos fundos da casa do meu pai, a casa do meu pai era numa avenida e nos fundos a casa tinha uma saída para uma outra rua sem saída. E nesses fundos morava uma senhora, muito senhorinha, ela devia ter uns 80 anos, eu acho. E ela era membro da igreja. E nesse dia eu estava na casa do meu pai e eu ouvi alguém batendo palma. E dava para ouvir porque tinha o corredor. E falei, nossa, dona Terezinha, acho que era o nome dela, não tá aí, vou ver quem, deve ter alguém chamando ela. E eram os missionários. E desde então eu os conheci, começaram a me dar palestras, né, daquela época. E eu procurava algo que faltava na minha vida. Então, com certeza, eu acho que ela devia estar procurando também, né? Sim, com certeza, porque os milagres que aconteceram para que todas essas pessoas pudessem ser batizadas foram muitos. E você tem contato com ela ainda? Eu tenho contato com ela, sim. Ai, que Consigo falar legal. com ela Isso faz um eu tempo. acho que eu falo que eu tenho contato também com os missionários que me batizaram, né? Um deles, e que me ensinaram. E eu falo que pra gente é importante, né? Esse vínculo que a gente cria com aqueles anjos, né? Que estão na nossa vida. Então, acho que a missão traz isso também, né? Traz esse vínculo que a gente conhece as pessoas que a gente nunca viu. E elas se tornam pessoas especiais na nossa vida, né? De uma forma que a gente fala, nossa, porque a gente gosta ou ama tanto essa pessoa que a gente conheceu e nem teve, às vezes, muito contato, né? Foram tão pequenos dias, né? Porque, às vezes, você batizou no sábado e na terça acontece uma transferência e você vai embora. A vida do missionário é muito, assim, rápida, né? Acontece as coisas muito rápido, logo tem uma transferência. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, tá? Vocês falaram bastante partes espirituais, né? Muito bacanas, mas eu quero rir um pouco. Houve alguma experiência engraçada na missão de vocês que vocês falaram, nossa, opa, né? O que está acontecendo? Aconteceu alguma experiência, assim, engraçada que, tipo, saiu ali daquele contexto, ele falou, nossa... Eu lembro da dele. Várias vezes. Que o nosso tempo já está curto, mas eu quero saber. Não posso ir embora sem saber uma história engraçada, porque eu gosto muito de ouvir as espirituais, são maravilhosas, mas as engraçadas, a gente quer rir, né, Cláudio? Lógico, com certeza. Então, eu tive vários companheiros que foram repetidos, porque tinham apenas Tem isso na missão lá? Eram poucos brasileiros, a gente costumava ficar trocando esses brasileiros porque quem falava português, né? Então tinham poucos e eu repeti algumas vezes. E na minha penúltima transferência, já tinha 22 meses de missão, eu tava para ir para casa praticamente. Eu tava com 2 companheiros que eu já tive antes. Um que eu treinei e outro que é meu irmão de missão, né? Então ele teve o mesmo treinador que eu. E eram pessoas que eu gostava muito, a gente dava muito risada, a gente fazia muita piada. E teve um dia que a gente foi bater na porta de uma pessoa que eu já conhecia, eu já tinha batido na porta daquela família, mas eles não conheciam. E eles falaram, não, a gente tem que ir lá porque eu sinto que aquilo lá é o local, ali é um lugar muito bom pra gente poder falar com eles. A gente na semana passada falou com eles, eles falaram que poderiam ouvir. Eu, então vamos lá, vai que eles mudaram de coração, vai que eles estão abertos a tudo isso. Lá em Utah tem muitas casinhas que são sobradinhos, então são casinhas pequenas que elas ficam meio que um pouquinho mais alto. Então a garagem, ela fica embaixo da casa e tem aquela rampinha da garagem. A casa deles era bem assim. E a gente foi lá, nós 3, estava em trio, a gente bate na porta da pessoa. Ninguém atende. Toca a campainha. Campainha, normalmente nos Estados Unidos, tem uma câmera onde as pessoas gravam tudo. Toca a campainha, nada. E eu tinha um costume. Vou bater na porta, vou tocar a campainha, vou fazer uma terceira tentativa que eu vou tocar na porta e tocar a campainha ao mesmo tempo. Pra dar aquela última chance da pessoa. Tô aqui. Exato. Você pode me atender, por favor? Só que nessa segunda de eu tocar a campainha e ninguém responder, os dois já viram e vão embora. Me deixam sozinho ali na frente da casa. Eu, né, eu vou fazer o que eu sempre faço, porque é costume meu e eu quero dar uma chance pra pessoa. Faço isso, a pessoa abre a porta. Quando eu olho pra trás, meus 2 companheiros não só já estavam longe, como um tropeçou na grama, caiu no chão, o outro tava rindo da cara dele. Eu imagino a cena. Não, imagina a pessoa, tipo... A O que pessoa, tá acontecendo aqui? eu achei estranho, porque a pessoa, ela abriu a porta, ela não tava olhando pra mim, ela tava olhando pra trás. Então eu olhei pra trás e... A gente pode voltar outro dia? Que
eu vou ter que acudir lá. Meu companheiro tá com problema ali. Ele tropeçou, mas tipo, ele tropeçou de uma forma muito ruim, porque ele começou tipo, a segurar a perna e tipo, ficar assim, em posição fetal, gritando. E ela, tipo, você tem certeza que ele tá bem? Tudo. Não, ele tá dando risada. Ele só tá rindo. E ela, tem certeza? Não, tá tudo bem. A gente volta amanhã, pode ser? Ela? Tá. A mulher achou meio estranho, mas a gente volta no dia seguinte. Vou lá, bato na porta, ela já atende de primeiro e fala, olha, a gente não tá interessado, tá? E fecha a porta. Todo aquele esforço, toda aquela tentativa pra ela falar, não, obrigado, não quero. Acho que ela falou assim, esse pessoal é muito Esse desastrado. pessoal da igreja Eu é meio acho estranho. que é meio estranho, né? E, tipo... Mas porque ela já não avisou, né? Não precisa nem voltar, Eu esperava né? que ela Mas fosse avisar, mas... Eu acho Mas que ela o quê? ficou meio assim, ele falou assim, nossa, que acho que ela situação refletiu é essa? depois, né? Ela olhou os Refletiu. dois ali, um parado no chão, chorando, o outro rindo. Ela falou, né, acho que não é pra mim, não. Gente, meu marido tem uma história muito engraçada, mas um dia, Deixa pra ele. um Deixa dia ele pra vai ele, estar ele vai aqui e eu quero que ele conte Deixa essa pra história, gente. Toda vez que ele conta, eu dou tanta risada. Eu falo pra ele assim: "Nossa, conta de novo, porque eu adoro quando você me conta, porque do jeito da forma que ele conta é muito engraçado, né?" Mas eu gostaria muito de agradecer vocês, muito mesmo. Muito obrigada por estarem aqui, compartilhar com a gente essas histórias tão maravilhosas. Eu sinto que o Senhor tem uma obra maravilhosa na vida de todas as pessoas que fazem missão e também as pessoas que não fazem missão como eu, né? E a oportunidade que eu tenho de saber da missão é a oportunidade que vocês me contam, as histórias que vocês me contam e as pessoas que estão também nos assistindo, né? Também, muito obrigada, meu irmão do coração, Clóvis, por estar aqui, por estar aqui nos ajudando hoje. E eu fico muito grata por vocês terem decidido um dia escutarem a voz do Senhor, servir. É um divisor de águas. E poder ajudar muitas pessoas a conhecer o Evangelho, a uma conhecerem a oportunidade. Cristo, né? É uma oportunidade É um incrível, privilégio, né? uma oportunidade, um divisor de águas. A gente mede a nossa vida antes e depois da missão. Todo mundo fala, né? No primeiro, E não é à toa. No primeiro podcast, nós estávamos falando, né? Eu com o presidente Daniel, a gente falou assim, eu acho que a missão ela é um parâmetro. Os meninos e as meninas vão... Os meninos, né? A gente falou, vão meninos e voltam homens, né? E ele disse que com ele aconteceu isso. Então, você cresce espiritualmente, eu acho que humanamente, tantas coisas acontecem, né? E eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês. Gostaria de saber de vocês rapidinho, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Qual foi uma bênção que vocês têm certeza que receberam por causa da missão de vocês? Essa aqui, ó. Ai, que lindo! Essa, não tenho dúvida. Eu, assim... Fiquei emocionada. Muito obrigada por essa Quando eu emoção. conheci Eu- a Vanessa, quando eu conheci a Vanessa, eu não sabia que ela tinha feito missão. Não sabia? Não. Aí quando ela falou que tinha feito missão, eu falei, agora eu não tenho mais dúvida. Né? Essa é guerreira. Essa E guerreira. assim, a Vanessa, antes da missão, ela era muito diferente. Não vou dizer assim, que eu não tinha um testemunho. Não, eu tinha. Mas a Vanessa, vocês não têm noção. Ela não tinha coragem de abrir a boca. Ela era muito, mas muito tímida. Então, a Gente, ela missão- fala que ela é tímida, tá? Mas é verdade, eu era muito tímida. A missão, para mim, foi um desafio. Eu amadureci muito, eu cresci. Eu aprendi a ter segurança por causa do Senhor. Eu entendi que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa ficar inseguro. Eu não consigo, eu não sei, O eu medo não não posso. é dele, né? Não eu é dele. entendi que quando Não é a gente está com o Senhor, Ele está com a gente. E Ele vai te dar tudo isso. Então, assim, eu acho que o maior milagre da missão fui eu. Entendeu? A mudança que eu percebi em mim mesma, sabe? Esse amadurecimento, não só espiritual, mas como pessoa, né? Essa mudança. Hoje eu falo tranquilamente para as pessoas sobre a igreja, eu não tenho medo, não tenho receio, eu posso sentar e conversar com tranquilidade, porque é Tão algo gostoso que falar sobre transborda. a igreja, né, gente? Aham. Essas histórias. E o podcast começou numa roda de conversa, num dia chuvoso, das histórias da missão. E eu disse, gente, a gente precisa não deixar isso só aqui, né? Vamos passar pra frente, né? É uma alegria. E você, João? Bem, eu voltei faz pouco tempo, né? Então acho que eu ainda tô Tá reconhecendo colhendo, e colhendo essas Reconhecendo bênçãos. missões. Mas eu digo algo similar à minha mãe. Eu costumava ser muito tímido, não costumava falar muito com as pessoas.
realmente não gostava nem mesmo de falar muito com as pessoas. Era muito na minha. E sinto que a missão ela realmente me abriu a ser um pouco mais social e a realmente perder esse medo de não só de conseguir falar com as pessoas, mas de reconhecer quem eu realmente sou. De reconhecer meus talentos, reconhecer meus dons e explorar essas coisas. Eu acho que o Senhor, ele nos ajuda nas áreas mais difíceis, né, que temos, né? São os desafios que a gente tem. E acho que a gente colhe muitas dessas coisas, né? Quando a gente serve, tanto não só na missão, né? Mas quando a gente serve também na igreja, ajuda o nosso próximo, o Senhor vai nos ensinando, vai abrindo as portas para que a gente... Mas a gente tem que procurar também, né? Você serve muito, mas o maior abençoado é você. Sabe aquela escritura que a gente fala, que o campo já está branco, pronto para ceifa? Eu tenho para mim que esse campo não é só o mundo, mas é o seu coração. Exatamente. Então, o seu coração, ele está pronto para a ceifa. Você precisa lançar a foice, que é servir. Quando você serve, você vai colher os frutos. Você vai conseguir aquela colheita. Né? Então, teu coração é um campo branco também. Isso mesmo, né? Algumas pessoas falam assim, eu preciso ter um testemunho de todas as coisas. Na verdade, você não precisa conhecer todas as coisas. Para ser um missionário da igreja, né? Eu acredito que vocês também foram assim. Vocês não tinham conhecimento de todas as coisas. Vocês não sabiam de tudo. Muito menos sabiam o que queria passar na missão, né? Como o João mesmo comentou. E você precisa ter mesmo o desejo, né? Que foi a sua história inicial ali. A partir do momento que você criou o desejo, aí todas as coisas começaram a dar certo. Todas as coisas começaram a encaminhar. E quando você deixa Deus, né? Quando você deixa o Senhor, Ele trilhar o caminho ali junto com você, as coisas vão acontecer. Os milagres vão aparecer, né? E o milagre maior não é de você ir para a missão e voltar da missão. Mas o milagre maior é o que acontece dentro de nós, né? De cada um que servemos uma missão. A gente cresce muito. E o que acontece pós-missão, né? E, na verdade, a desobrigação é só tirada da plaqueta. Porque o maior trabalho é você continuar. Você continua. Né? Porque você continua. Nós, membros da igreja, somos voluntários em todas as coisas. A missão é voluntária. Né? Você, inclusive, paga para fazer a missão, né? Muitas vezes. Mas muito obrigada por vocês compartilharem conosco. Eu fico muito grata em saber dessas histórias que só fortalecem meu testemunho. De que eu sei que essa igreja é verdadeira, que o Salvador vive, que Ele nos ama e que Ele manda anjos na nossa vida quando estamos perdidos, né? Muitas vezes estamos perdidos, né? E eu sou muito grata aos missionários, a todos vocês que um dia deixaram suas casas, deixaram seus lares, deixaram tudo para servir a missão, para servir ao Senhor, para ser como Salvador. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui agora. Eu acho que eu já perdi eu já perdi. Mas eu queria deixar assim, um recadinho para vocês, como é incrível ver as experiências missionárias. E a gente tem agora, vai ter um novo quadro no Histórias da Missão. E gostaríamos de convidar você que está assistindo, que é um ex-missionário, uma ex-missionária, para nos enviar as suas histórias da missão. Nós estamos à procura de pessoas, não só aqui em Londrina, não só no Brasil, mas em todo lugar. Você que sente o desejo de compartilhar a sua história, mande pra gente, nos procure no chat, que nós vamos ler as histórias e vamos orar por essas histórias e vamos escolher algumas para serem faladas aqui. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Clóvis. gente. Obrigada mesmo. Foi muito incrível. O privilégio foi nosso. Desculpa. E se você quiser saber mais sobre a igreja, procura lá no... Ai, Fábio, você é mais novo que eu? Você é mais... churchofjesuschrist.org. E lá nós temos, se você quiser saber mais sobre a igreja, é só clicar lá no botãozinho que uma dupla de missionário ou de missionária vão tirar as dúvidas que vocês têm. Muito obrigado mais uma vez ao nosso patrocinador, a Zione Cosméticos, por nos ajudar a poder hoje estarmos aqui. Boa noite para você que está nos assistindo e muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.